declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. O discurso, em diversos momentos, insinua uma perturbadora interpretação das ideias de autoridade suprema de presidente da República, defesa da pátria, garantia da lei e da ordem. Na visão do primeiro investigado, o convite feito às Forças Armadas para acompanhar os testes públicos de segurança no TSE significava a própria sujeição do tribunal às demandas dos militares. Nesse argumento técnico, nenhuma superação de fase procedimental, nenhuma decisão negocial do TSE, nada na visão do primeiro investigado poderia ser apresentado como objeção ao acolhimento daquela demanda. Na mensagem divulgada, a recusa em concordar com o que diziam os militares sobre o sistema eletrônico de votação equivalia para si a prova da farsa eleitoral. O primeiro investigado, por mais de uma vez, enfatizou que os militares seriam um técnico extremamente competente, em contraste com os servidores do TSE. As Forças Armadas não seriam apenas mais confiáveis no tema de segurança das eleições, como também vocacionadas a combater os inimigos imaginários que tramariam fraudes. E, se tanto fosse necessário, agiriam liberadas por seu comandante supremo, pelo bem da nação, dentro das 4 linhas da Constituição, ou, quem sabe, por extrema necessidade fora delas. Essas construções cumprem uma função pragmática: reforçar a credibilidade das acusações, que fará a respeito do severo comprometimento da segurança do sistema eletrônico de votação. Assim, ao anunciar que tem esse documento em seu poder, o primeiro investigado passa a performar para a audiência a revelação de um fato grave, de um risco iminente a demandar esforços para impedir o comprometimento das eleições 2022. A revelação, contudo, não era inédita. O inquérito já havia sido referido em live, realizada pelo primeiro investigado e pelo deputado federal Felipe Barros, em 4/8/2021, quando haviam anunciado que apresentariam provas da suposta fraude das eleições de 2018. No dia seguinte a essa live, 5/8/2021, o TSE divulgou nota à imprensa, assegurando que, aspas, o acesso indevido, objeto de investigação, não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018, fecham aspas. Irredutível, o primeiro investigado ainda faria outra live em 12/8/2021, chegando a informar que a manipulação teria feito desaparecer 12 milhões de votos seus naquele pleito. Na mesma data, o TSE esclareceu no site, aspas, fato ou boato, fecha aspas, que a informação era falsa. As 2 lives serão objeto de análise desse voto quando forem tratados os fatos pretéritos invocados no discurso de 18/7/2022. Para o momento, importa observar que o primeiro investigado não mencionou os esclarecimentos prestados pelo TSE em 2021, na fala que dirigiu a embaixadoras e embaixadores em 2022, sequer para apontar razões pelas quais não poderiam merecer crédito. Não é possível saber exatamente quais elementos integrantes do inquérito policial 1361 foram consultados pelo primeiro investigado. No entanto, sua fala deixa evidente que era do seu conhecimento ao menos a portaria de instauração, b, pedido do então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, para que a Polícia Federal investigasse o fato, c, a informação da STI do TSE, número 32, firmada na época pelo secretário de Tecnologia e Informação. D, os prints que o hacker teria enviado ao site Tecmundo e que foram por meio este remetido ao TSE. E informações sobre a solicitação de logs. Esses documentos foram direta ou indiretamente referidos pelo primeiro investigado na apresentação que fez aos chefes de missão diplomática no Brasil, de forma inteiramente distorcida. Afirmou assim que o TSE teria sido negligente, dissidioso, diante de uma vulnerabilidade de natureza gravíssima, apta a permitir que os votos fossem adulterados no momento da totalização. Disse mais:
que havia interesses de ministro do TSE em manipular o resultado do pleito. Essa narrativa não tem qualquer respaldo documental. Para tanto demonstrar, saliento os seguintes aspectos extraídos do atual inquérito, hoje 5.007.377, antigo 1361, o conspiracionismo se conservou latente e foi acionado com facilidade no ano eleitoral. Na reunião com o chefe de missão diplomática, o primeiro investigado retomou a epopeia dos ataques ao sistema eletrônico de votação sem provas. Acresceu mais um capítulo à saga: a derradeira tentativa das Forças Armadas de apresentar supostas soluções para evitar fraudes no pleito iminente. Em seu discurso impermeável a argumentos técnicos inabalável, diante da derrota política da PEC 135, o primeiro investigado seguiu se recusando a admitir o papel do TSE como autoridade constitucionalmente investida da governança eleitoral. Diante de embaixadoras e embaixadores e do público alcançado pela transmissão, afirmou que era imperativo aceitar o que tivesse sido proposto pelas Forças Armadas na Comissão de Transparência, com derradeira tentativa de salvar as eleições de 2022 da suposta fraude. As Forças Armadas passaram efetivamente a ocupar um papel central na estratégia do primeiro investigado para confrontar o TSE no âmbito da normatividade de coordenação. Isso acabou dando os contornos muito problemáticos à margem difundida em 18/7/2022 para a comunidade internacional e para a sociedade. Em um discurso que tratava do pleito iminente, o então chefe de Estado brasileiro mencionou as Forças Armadas por 18 vezes, sempre com uma percepção hiperdimensionada do convite para integrar a Comissão de Transparência do TSE. O pré-candidato lembrou à audiência por 2 vezes sua condição como chefe supremo das Forças Armadas, em ambas para indicar que não endossaria uma farsa. Para se ter uma ideia, a palavra democracia apareceu apenas 4 vezes, e nenhuma delas foi reconhecida como um valor associado à realidade do processo eleitoral. O clima não passava despercebido pela comunidade internacional, conforme se pode ilustrar por trecho do depoimento do ex-ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. A testemunha rolada pela defesa descreve a preocupação do representante diplomático dos Estados Unidos da América com a estabilidade democrática no Brasil. O foco do receio não era algum risco de fraude no sistema de votação, mas a instabilidade política provocada pelo movimento de recusa à legitimidade dos resultados eleitorais. O fato é que, fechando os olhos para a similitude discursiva, faltou ao ex-ministro da Justiça, em seu depoimento, designar a proposta de intervenção ao TSE sob a forma de estado de defesa pelo que realmente era: golpista em sua essência e perigosamente compatível com a lógica defendida pelo primeiro investigado na reunião com o chefe de missão diplomática em 18/7/2022. Uso indevido dos meios de comunicação. Para facilitar a compreensão dos pontos, a conduta será inicialmente cotejada com os requisitos configuradores do abuso do poder midiático. A exauriente análise pragmática do discurso proferido pelo primeiro investigado em 18/7/2022 não deixou dúvidas de que o primeiro investigado difundiu informações falsas a respeito do sistema eletrônico de votação, direcionada a convencer que havia grave risco de que as eleições de 2022 fossem fraudadas para assegurar a vitória do candidato adversário. O evento foi transmitido ao vivo
pela TV Brasil e por perfis do próprio pré-candidato em diversas plataformas, alcançando ampla repercussão e provocando até mesmo a remoção do conteúdo por iniciativa do YouTube. Os dividendos eleitorais eram facilmente estimáveis ante a popularidade desse tipo de conteúdo na internet e o conhecido êxito das lives de 2021, para gerar e manter mobilização política de caráter altamente passional e impermeável a contestações factuais vindas de fora da bolha. Conspiracionismo, vitimização e pensamentos intrusivos foram fortemente explorados no discurso de 18/7 de 2022 para incutir a ideia de que as eleições de 2022 corriam grande risco de serem fraudadas e que o então presidente da República, em simbiose com as Forças Armadas, estaria levando adiante uma cruzada em nome da transparência e da democracia. A transmissão pela TV Brasil e redes sociais da emissora e do primeiro investigado fizeram com que a mensagem do dia 18/7 de 2022 se alastrasse rapidamente, efeito potencializado pela tendência das informações falsas, sobretudo em temas políticos, a circular com maior velocidade e produzir mais engajamento que informações verídicas. O evento ocorreu quase um mês antes do início da propaganda eleitoral, em momento no qual já era notícia a pré-candidatura do primeiro investigado à reeleição e possibilitou a projeção midiática antecipada de temas que foram explorados continuamente na campanha, assegurando aos investigados vantagem eleitoral triplamente indevida, em função do momento, em função do veículo e em função do conteúdo. Também está configurada a gravidade da conduta em seu aspecto qualitativo e quantitativo, especialmente considerando-se os elementos contextuais que não podem ser ignorados ao se analisar os efeitos da prática discursiva. Em primeiro lugar, é patente a alta reprovabilidade da conduta, tendo em vista que a núcleo fático que embasa a causa de pedir consiste em condutas praticadas pessoalmente pelo primeiro investigado em momento de iminente início de campanha à reeleição, não havendo dúvida sobre sua ciência do contexto em que acionou ferramentas já conhecidas para produzir engajamento e elevou o novo patamar, o tensionamento em torno da segurança das urnas. Sob a ótica do accountability, o comportamento assumido pelo primeiro investigado colide frontalmente com a exigência de que pessoas que pretendem se candidatar e detentores de cargos eletivos adotem condutas que reflitam a assimilação e respeito de uma cultura de adesão incondicional aos valores democráticos. O primeiro investigado violou ostensivamente deveres de presidente da República inscrito no artigo 85 da Constituição, em especial zelar pelo exercício livre dos poderes instituídos e dos direitos políticos e pela segurança interna, tendo em vista que assumiu injustificada antagonização direta com o TSE, buscando vitimizar-se e desacreditar a competência do corpo técnico e a lisura do comportamento de seus ministros. Para levar a atuação do TSE ao absoluto descrédito internacional, despejou sobre as embaixadas sobre as embaixadoras e embaixadores mentiras atrozes a respeito da governança eleitoral brasileira. Contestou perante a comunidade internacional as decisões do STF e do Congresso que culminaram na rejeição do voto impresso, negando legitimidade a procedimentos democráticos que produziram resultados que o desagradaram. Hiperdimensionou e distorceu o significado do convite às Forças Armadas para a Comissão de Transparência, utilizando-o para defender que os militares assumissem posição de precedência em temas eleitorais técnicos.
criticou o programa para convidados internacionais do TSE e desencorajou o envio de missões de observação pelos países estrangeiros, chegando praticamente a denunciar o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral brasileira perante a comunidade internacional pela prática de fraude sistêmica sem qualquer fundamento. Difundiu ameaças veladas sobre uma possível necessidade de sair das 4 linhas da Constituição, tendo em vista a rejeição da proposta de voto impresso e de parte das sugestões das Forças Armadas na Comissão de Transparência, criando falsa legitimação para eventuais pensamentos golpistas que se insinuassem. Condicionou a aceitação de resultado eleitoral eventualmente desfavorável a critérios impossíveis de serem satisfeitos, eis que, em última análise, equivaliam ao seu convencimento íntimo de que o TSE bem desempenhava sua missão e explorou o papel de comandante supremo das Forças Armadas para pavimentar justificativa de uma atuação incisiva dos militares voltada a desmascarar supostas farsas no âmbito do TSE. A discrepância entre as declarações feitas pelo primeiro investigado e a realidade não constitui mera imprecisão ou equívoco, mas sim desabrida manipulação de sentidos conduzida com método para fins de manter suas bases políticas mobilizadas por elementos passionais a serem explorados para fins eleitorais. O então primeiro investigado desprezou o farto material produzido pelo TSE a respeito do funcionamento das urnas, checagens publicadas na página, aspa, fato ou boato, fecha aspas, e achados no inquérito policial 1361, optando por exercitar perante o chefe das missões diplomáticas a mesma prática discursiva utilizada em lives do ano anterior e em reafirmar sua desconfiança infundada na atuação do TSE. Sem jamais recorrer às vias institucionais para se informar adequadamente sobre o processo eleitoral, o primeiro investigado utilizou a reunião de 18/7/2022 para desmarcar sua firme disposição em continuar a usar as redes sociais como meio para difundir dúvidas meramente retóricas e a incitar insegurança, desconfiança e conspiracionismo, combustíveis para um crescente sentimento coletivo anti-institucional. O conteúdo comunicado às embaixadas e aos embaixadores e aos embaixadoras, às espectadoras e aos espectadores da TV Brasil e ao público que acompanhou o evento pelas plataformas, não tinha qualquer aptidão para dissipar pontos obscuros, servindo ao contrário para incitar um estado de paranoia coletiva diante do amontoado de informações falsas ou distorcidas relativa a tema de alta complexidade técnica não dominada pelo próprio orador. A liberdade de expressão não alberga a opção do primeiro investigado por trazer afirmações falsas a respeito de uma investigação policial ou para fabricar uma teoria conspiracionista sobre fraudes eleitorais que envolveriam ministros e servidores do TSE, sendo inconcebível que o chefe de Estado usasse de um evento oficial transmitido ao vivo para fazer diversas declarações inverídicas, até muito literais, no sentido de que eleições de 2018 teriam sido marcadas pela manipulação de voto. Em segundo lugar, é patente que os fatos apurados nesta AGE foram extremamente nocivos para o ambiente democrático. Pois está demonstrado que esta reunião, com demais o conjunto de fatores, testemunhas, aspirações que foram até mesmo os próprios ministros do governo do primeiro investigado, não confirmaram a fraude
repito mais uma vez sobre o inquérito policial, que foi utilizado muitas vezes como base. Esse inquérito policial foi feito a pedido do Tribunal Superior Eleitoral para investigar hackeamento, não só feito no TSE, como a outros órgãos, com o fim de levantar dados para angariar recursos. Assim foram os que foram presos e foram depoimentos, apreensões de valores. Não tinha nenhum fim ao processo eleitoral. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos auferidos por ambos os investigados. Desde também declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Tendo em vista o não cabimento de recurso com efeito suspensivo, determina a comunicação imediata desta decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral para que, independentemente da aplicação do acordo, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral na hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. No mérito, Sua Excelência julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido dos meios de comunicação nas eleições 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Sua Excelência declarou sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Deixou de aplicar a cassação de registro da candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude da chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, reconhecendo que os benefícios ilícitos foram auferidos por ambos os investigados.